Para começar, vamos relembrar algumas coisinhas do que foi visto, alguns conceitos que vão ser importantes para nós na nossa reflexão. Eu acho muito importante e de muita propriedade nós lembrarmos sempre que no nosso planeta, na nossa sociedade, a arte, ela tinha um significado para os gregos e quando ela foi traduzida para o latim, ela ganhou outro. Para os gregos, a arte é técnica. Aquilo que nós usualmente falamos por arte, o fulano é um grande artista, tem grandes ideias, faz coisas muito bonitas, coisas muito belas. Para os gregos isso não é arte, isso é a poiesis. Inclusive aqui na biblioteca nós temos um livro que se chama Poiesis de um autor. A poiesis é o mundo que passou por dentro de mim e eu revelo ele novamente com outro olhar. É o mundo que cruzou por dentro de mim e se modificou para mim. E aí, óbvio, ele se modifica para os outros. A arte é a técnica. Eu preciso pregar um prego. Eu bato um prego, pego um martelo, bato, se eu dou 3, 4 marteladas, o prego entrou, tive sucesso, eu tenho arte, eu tenho técnica. Certo? Então, isso mais para frente a gente vai ver, né, que da importância que essas definições, para relembrar os conceitos que a gente viu na outra palestra, que o Emmanuel tinha trazido para nós, falava sobre a arte pura, né, que é mais elevada contemplação espiritual por parte das criaturas. Nós dissecamos esse conceito, né? E falamos muito do arte pura, mas será que tem arte que não é pura? Então, uma arte que é impura é esse conceito também de arte pura, arte não pura. Ele vai ser muito importante para nós discutirmos o belo. Sempre lembrando, muito bem falado pelo Leon Denis, no livro O Espiritismo na Arte, que ele diz que o objetivo essencial da arte é a realização da beleza, ou seja, é a busca do belo. Que a busca do belo sempre é a busca de Deus. Porque Deus é a fonte do belo. Sempre. Certo? E aí depois de falar sobre essas coisas, a gente falou sobre arte pagã, arte cristã e arte espírita. Bem rapidamente, a arte pagã é aquela arte que simplesmente não é feita com fins religiosos, né? A arte cristã, uma arte que se confundiu com a arte sacra, que passou a ser o que se denominou depois a arte religiosa. A arte sacra é toda a arte que está dentro de um templo religioso. Por exemplo, o teto da Capela Sistina, claro, está dentro da Capela Sistina, né? Ele é uma obra de arte sacra. Por quê? Porque ele tem uma temática religiosa e está dentro de um templo religioso. Lá na minha casa tem eu mesmo reproduzi a Capela Sistina com as minhas canetinhas. É arte sacra? Não, não é. Ele, por mais religioso que ele possa ser, ele não está dentro de um templo. Ele está lá na minha casa. Então não é arte sacra. E a arte espírita é aquela arte que a gente falou, então, que é a arte com caráter de divulgação da doutrina. Lembro para vocês também, eu particularmente acho, Moisés acho, o espiritismo ele não muda a arte, o espiritismo muda o artista. Assim como o espiritismo não muda a medicina, o espiritismo muda o médico. Assim como o espiritismo não muda a engenharia, ele muda o engenheiro. O espiritismo não faz uma arte melhor, ele faz um artista mais consciente das coisas. E aí a arte melhor será uma consequência disso. Avançando um pouquinho, a gente falou também todas essas questões, ou seja, a arte podia ser utilitária ou não, era religiosa ou não religiosa. Acabamos chegando nesse modelinho, né? Ou seja, ela é religiosa e utilitária. Por exemplo, a arte sacra, a Capela Sistina é um excelente exemplo de arte religiosa e utilitária. É religiosa, não utilitária, aquele quadrinho que eu tenho lá
sei lá, qualquer figura religiosa que eu tenho na minha casa, por exemplo. Ele é religioso, mas ele não é utilitário, ele não é sacro. A arte que não é religiosa e que é utilitária, se eu não me engano, eu falei que eu ia fazer uma trilha sonora de um comercial de desodorante. Então, é arte, é música. Mas eu fiz para que ela fosse trilha sonora de um desodorante masculino. Ela é uma arte não religiosa que foi criada com uma certa utilidade. E a arte não religiosa e não utilitária é essa arte pura que o Emmanuel fala. Onde aquele que cria com unicamente a intenção de gerar beleza. Tá? E depois disso, pegou fogo. Porque não sei se vocês se lembram ou se assistiram no YouTube. Nós tivemos, entre as perguntas, uma celeuma muito interessante, muito rica, que eu achei muito importante a gente trazer para cá. Afinal, a arte é aquilo que eu acho que é arte? Ou a arte é aquilo que me dizem que é arte? Ou seja, eu fui ao museu. No museu estava lá uma obra totalmente, na minha concepção, estapafúrdia. Tinha um imã com os pregos jogados em cima e aquilo era a obra de arte do fulano de tal, muito importante. Estava também lá no MoMA, em Nova York, que é o Museu de Arte Moderna. Isso é uma obra sensacional, mas para mim aquilo não vale nada. É um imã com um monte de prego em cima. Afinal, quem é que está certo? Aquilo é arte ou aquilo não é arte? E assim a gente ficou. É claro que nós não vamos responder essa questão assim muito facilmente, tá? Mas eu quero conversar sobre vocês um pouquinho sobre a cultura e o mercado da arte, para que nós possamos entender por que a arte chega até nós da maneira com que ela chega. E por que eu posso entender o que é arte e não devo aceitar o que me é imposto como arte. Eu vou dizer uma coisa para vocês. De todas as indústrias deste planeta, passando pela indústria bélica, passando pelo setor primário, produção de alimentos, a indústria que mais gera dinheiro nesse planeta é a indústria da arte. E não precisam acreditar em mim. Eu agora vou mostrar os dados para vocês. Também chamada de economia da cultura. Olha só. Segundo o Banco Mundial, são dados do Banco Mundial. Isso aqui eu chamo a atenção para vocês de que eu estou falando de uma citação que está com aspas, ou seja, eu estou citando uma pessoa. Logo em seguida nós vamos ver. Segundo o Banco Mundial, a economia da cultura responde a 7% do PIB mundial. 7% do PIB do mundo inteiro. Isso é muitíssimo mais do que qualquer outro setor. 7,7% do PIB do ZEUA e 8,2% do PIB do Reino Unido. Em termos de emprego, ele emprega 4% da população do planeta, de todos os empregos disponíveis, e nos Estados Unidos, e 6,4% na Inglaterra. A Inglaterra tem um avanço muito grande na economia da cultura. São os dois países que são a ponta do desenvolvimento da economia da cultura, é a Inglaterra e o Chile. Os dois discutem isso há muito tempo e já se deram conta que a cultura e a arte geram um dinheiro que as pessoas não conseguem nem medir. Bom, ainda segundo o Banco Mundial, os bens culturais são a principal fonte de exportação dos Estados Unidos. Não é a indústria bélica, não é a indústria armamentista, não é a soja, não é o arroz, não é a laranja, é arte. Agora vamos ver quem é que está fazendo essa citação. Bom, ele segue aqui. Assim, a economia da cultura é hoje o setor de maior dinamismo da economia mundial.
tendo registrado nos primeiros anos da década passada uma taxa de crescimento de 6,3% ao ano, quando a economia cresceu apenas 5,7%. Quem diz isso para nós é José Manso, em A Economia da Cultura, Vetor Estratégico do Desenvolvimento para Portugal, Universidade da Beira Interior. Esse é um estudioso daqui de Portugal que está lançando um olhar para tentar entender a economia da cultura. A cultura gera números. Eu vou trazer um exemplo aqui para vocês. Esse aqui é o exemplo que eu mais gosto. São uma série de acordos, né? Então precisam acordos Bloom-Burns. É uma série de acordos comerciais franco-americanos assinados em 46 pelo secretário de Estado James Burns e o representante do governador do governo francês, né, o senhor Léon Blum. Os acordos visavam erradicar a dívida da França com os Estados Unidos e obter novos créditos. Então, a França tinha uma dívida de 650 milhões. Ah, mas 650 milhões é mixaria, né? Troquinho. Não, 650 milhões de dólares em 1946. Não foi em 2020, nem em 2010, nem no ano 2000. Em 1946. Era um bocado de dinheiro. Fora o perdão da dívida de 650 milhões, e essa dívida foi contraída principalmente por causa da Primeira Guerra, foi concedido um crédito de mais 2,3 bilhões a fundo perdido. Paga quando der. Como são bonzinhos esses americanos. Isso é uma maravilha isso. E o que eles pediram em troca? Nada. Eles só queriam que de cada 13 semanas de programação de cinemas franceses, 4 semanas apenas seriam de filmes da França. E as outras 9 semanas seriam totalmente programação norte-americana. Vocês acham que eles fizeram isso porque eles são bobos? Não, certamente não. Porque eles sabiam do dinheiro que isso poderia gerar para o país deles. Então, a arte pode ser um grande e lucrativo negócio. Então, por isso que quando eu vou ao museu, quando eu ligo a televisão para ver qualquer coisa, eu não posso simplesmente engolir aquilo que vem até mim. Eu não posso pensar que porque alguma coisa está no museu, ela é maravilhosa. Eu não posso pensar que porque eu liguei a televisão e alguém disse alguma coisa num noticiário qualquer, aquilo é verdade. Ou que aquilo vale mais do que o meu juízo. Eu vou contar para vocês uma história muito engraçada. Tinha um programa dominical na televisão brasileira, na Rede Globo. Durou 20, quase 30 anos. Tinha uma audiência absurda, enorme, muito grande. E, claro, tinha programação musical no meio do programa esse. Então, daí, quando o apresentador ia dizer, ele dizia assim, e agora, com vocês, a banda X, né, um nome qualquer, a banda X vai tocar, é a banda mais importante dos últimos tempos. E aquilo era tão engraçado, porque todo domingo tinha a banda mais importante dos últimos tempos. Aí uma banda fez uma música chamada A Banda Mais Importante dos Últimos Tempos da Última Semana. Era o nome da música que eles fizeram. Por quê? Porque aquela pessoa que está ali naquele programa, quando a gente quer aparecer na televisão, a gente tem que pagar, né? Por exemplo, um músico quer aparecer num programa desse, ele, via de regra, ele paga. A possibilidade dele chegar lá sem pagar é quase nenhuma, né? Mas via de regra ele paga. Então, o que acontece? O apresentador não pode dizer, olha, esse meu programa aqui é mais ou menos, então eu trouxe aqui um pessoal mais ou menos, sabe? Não, ele vai querer convencê-los de que o programa dele é maravilhoso e que ele só traz gente maravilhosa. E aí ele liga, ele fala na televisão, e a gente liga a televisão, ouve aquilo, e começa a pensar, isso é maravilhoso, eu não gosto disso, eu devo estar errado, né? É isso que a gente pensa, quando a gente não consegue ajustar o nosso gosto.
Mas nós acabamos de ver, então, que a arte pode ser um grande e lucrativo negócio. Então nós temos que nos abster, não vamos mais acreditar naquilo que nos dizem e vamos passar a pensar com a nossa própria cabeça e a gostar daquilo que a gente efetivamente gosta. Eu até acho que falei sobre isso. Vocês imaginam que chega alguém para mim e diz assim, mas como é que tá? Tudo bem? Tudo bem? Como é que é a tua vida aí? Tá casado, né? Sim, tô casado há 35 anos. Olha, que beleza. E vocês se dão bem? Sim, eu e a minha mulher, nós conversamos muito e tentamos conciliar todas as coisas. Moisés, não é um bom casamento? Um homem tem que se impor, um dos dois tem que se impor, tem que mandar... Como é que eu vou aceitar alguém que vai dizer para mim como que eu tenho que amar a minha esposa? Isso não faz absolutamente nenhum sentido. Agora, por que eu aceitaria alguém me dizer o que é arte? É a mesma coisa. É tão estapafúrdio quanto isso. Então, eu quero só lembrá-los, então, que nós estávamos falando sobre o belo, que eu não falei até agora, né? Mas eu pergunto, e o belo? Afinal das contas, cadê o belo? Toda arte é expressão de beleza? Nós tínhamos, né, relembrando novamente, nós tínhamos visto esse quadrinho ali da religiosa, não religiosa, utilitária, não utilitária, e que ela veio do grego techne para o latim artes, ou seja, era técnica e virou arte. Agora eu quero mostrar para vocês, de novo, então, toda arte é expressão de beleza? Não. E a arte não precisa ser expressão de beleza. E agora eu trouxe, poderia trazer milhões de exemplos, mas eu trouxe 2 só. Esse senhor aqui é um dos compositores mais polêmicos do século passado. John Cage. Ele tem uma obra interessantíssima que virou um divisor de águas, que se chama 433. A primeira vez que essa obra foi apresentada, ela foi como uma bomba largada em Nova York, no mundo cultural. Como que é essa obra? A pessoa chega na frente do público e fica 4 minutos e 33 segundos no mais absoluto silêncio. Aí, claro, o público começa a reagir, dali 1 minuto e pouco o público já começa a reagir com aquilo e não sei o quê. E a ideia dele era chamar a atenção para esse tipo de coisa. Ele pretendeu atingir a beleza? Não. Ele quis provocar reflexões. Esta outra moça aqui é a Rebecca Selleck. Ela é australiana. Ela é uma artista plástica. Ela tem um trabalho muito interessante. Ela é uma artista muito bem posicionada com relação às causas ecológicas e tudo. Eu vou mostrar para vocês uma instalação dela, uma obra dela. É a Snow Rabbits. É uma instalação, ou seja, vocês vão chegar lá no lugar onde isso está e vocês vão passear pelo meio das obras, né? Ela tem formas semelhantes a coelhos e que, na verdade, ela quer discutir como que essas espécies introduzidas, no caso, o coelho foi introduzido na Austrália para controlar uma praga e virou outra, né? Então ela quer discutir assim, bom, por que os seres humanos fazem tanta porcaria em termos de ecologia? É isso que ela quer discutir. Aí vocês vão ver ali os coelhinhos. Não tem coelho morto, não aparece coelho degolado. Ela não é tão chocante nesse ponto. Mas ela usa sempre essas questões, né, para aparecer e para chamar a atenção. De que outras formas, então nós já vimos ali o John Cage e essa moça, mas de que outras formas nós poderíamos utilizar a arte?
como resistência cultural nas ditaduras, por exemplo. Isso é clássico em Portugal, Brasil, todo país já teve seu ditador, né? Os artistas levantam sua voz, levantam suas canetas, levantam seus pincéis, né? O seu texto, né? E para se contrapor aos movimentos de ditadura. E também a arte pode ser um inimigo, no caso que a arte como inimigo cultural nas invasões, principalmente que a gente falou agora dos cinemas franceses. Bom, eu quero só fazer referência aqui também. Então isso aqui tudo, lembre-se, isso aqui tudo foi para dizer de que a arte não necessariamente é a busca do belo. Isso é uma ideia bastante ingênua que a gente pode deixar para lá. Hoje de noite, quando a gente sair daqui de dentro, a gente diz, bom, já sei que a arte não é só para buscar o belo. A arte serve para muita coisa, tá? E eu quero só fazer uma referência, porque foi falado também sobre arte naif, aqui, naquela última palestra. A arte naif é uma arte que ela é basicamente a arte que vem de dentro. É a arte inocente. A arte naif poderia ser bem traduzida para o português como arte inocente. Então ela é uma expressão mais íntima das pessoas, sem uma preocupação técnica. Ó, aí apareceu a palavra aqui de novo. Sem a preocupação da técnica. Ou seja, eu tenho uma ideia, eu gosto dessa ideia, eu quero expressar essa ideia, e aí não estou preocupado se eu sei aquarela, se eu vou fazer com guache, se o meu negócio é bico de pena, ou se é acrílico sobre tela, ou se eu vou pintar com os dentes, ou se não sei o que. Não. É isso. É simplesmente eu resolvo fazer e faço. Será uma transferência de sentimento para a tela ou não? Sempre é, na verdade, né? Sempre é, na verdade, sempre é. Despreocupada. Isso, eu diria mais, despreocupado eu acho que é uma coisa mais bacana da gente pensar, porque do sentimento, na verdade, ele sempre é, né? De quem está fazendo. Quer dizer, não é preciso ser artista para fazer arte naif. Para fazer arte nenhuma, na verdade, né? Mas isso a gente vai... Tu tá antecipando o final da palestra, Lucas. Já foi bom. Estava na esperança de me poder tornar um artista naif. Mas olha, nem precisa ter esperança, já é. E agora eu vou dizer para vocês. Então, ela designa a produção de artistas autodidatas, tá? Ou seja, são pessoas que não estudaram em nenhuma escola famosa, né? Que desenvolvem a linguagem pessoal e original de expressão. Começou a chamar a atenção no mercado desde que Henri Rousseau expôs no Salão Independente em 86, e aí foi que disseram assim, essa é uma arte bobinha, é uma arte naif. Foi a expressão em francês para isso, né? Então, se a arte nem sempre representa o belo, como nós falamos, a arte pode ter uma utilidade e ela pode ser simplesmente arte para gerar dinheiro. Aí a pergunta, o belo é sempre o belo? Vocês acham que o belo é sempre o belo, ou o belo deixa de ser belo? Ou um dia ele não foi belo e ele virou belo depois? Na verdade, eu sinceramente acredito que naquele conceito da poiesis, ou seja, o mundo passou através de mim e eu passo a retratar aquele mundo. Mas o belo, ele está fora de mim. Eu entendo o belo, ou o que eu acho que é belo, e interiorizo aquilo. Então, nesse sentido, o belo nem sempre é belo. Por exemplo, vamos falar de uma conjuntura social, tá? Não é a opinião de uma pessoa, é de uma sociedade.
Se nós voltarmos no tempo um pouquinho, formos até o Renascimento, pegarmos as pinturas lá, mesmo o pessoal que estava pintando a Capela Sistina, né? Mas, aliás, tem uma questão muito curiosa sobre isso, sobre a Capela Sistina, mas eu vou contar depois. Naquela época, alguém encomendava um retrato seu. Se nós pegarmos, digitar no Google lá, né? Sei lá, pintura renascentista. O que vem? É um monte de quadros de pessoas, normalmente pouca vestimenta e com alguns quilinhos a mais. Muitos quilinhos a mais, a maioria das vezes. Porque era feio ser magro. A magreza era sinônimo de pobreza. Então as pessoas que tinham dinheiro para encomendar um quadro, elas em hipótese alguma queriam ser retratadas como magras. Se uma pessoa de dinheiro encomendava um quadro e ela estava magrinha, o pintor tinha a obrigação de engordá-la no quadro. Sim. Então vocês vejam bem, a sociedade pensava assim, né? Não é uma pessoa nem duas, isso era um pensamento da sociedade daquela época. Agora vamos tirar isso e trazer para hoje. A gente liga televisão e aí diz assim, agora nós vamos mostrar a Miss não sei o que. Então tu pensa assim, Miss Portugal, tu vai pensar, é a pessoa mais bonita de Portugal, uma mulher mais bonita de Portugal. E aí vai vir uma pessoinha, né, com pouquinhos quilos ali, né? Então mudou, o conceito de beleza mudou. Tem uma outra questão muito interessante, essa sim, uma questão pessoal minha. Eu vou depois fazer questão de ilustrar com uma canção. Não se preocupem que eu não irei cantar, porque se eu cantar, sobra pouca gente nessa sala. Mas eu vou reproduzir uma canção de um compositor que ele é nosso contemporâneo, ele tem talvez um pouquinho mais de idade que nós. Eu sempre soube da existência dele, desde que ele começou a aparecer lá no estado que nós vivíamos, no Brasil, lá no Rio Grande do Sul. Mas eu nunca dei muita atenção, digamos assim. Ele tem uma composição que eu também nunca prestei muita atenção. E aí um dia, agora, sei lá, 10 anos atrás, a minha filha disse, olha, fui num show lá do fulano, e ele cantou a canção aquela, e eu me verti em lágrimas. E ela disse que ama aquela música de paixão. Tá bom, que bom pra ti, né? Eu não amo, tá bom. Agora, eu aqui, atualmente, morando em Portugal, minha filha está no Brasil, não a vejo há 2 anos e meio, pandemias e não sei o que mais. Eu estou num encontro internetico, um sarau virtual, com vários amigos, tocando, cada um toca um pouco. Um deles pega o violão e toca aquela música. E eu choro na mesma hora. Eu me debulho em lágrimas. E aquela, para mim, passou a ser uma canção revestida de uma beleza impressionante. Agora eu vos pergunto, o que mudou? Mudou o compositor? Não. A música mudou? Não. As notas são as mesmas, os acordes musicais são os mesmos. Mudei eu. Mudou a minha percepção. Então, por isso que o belo ele está fora, mas quem o significa como belo sou eu. E só para mim isso interessa. Para mais ninguém. A gente tem o péssimo hábito de querer que todo mundo goste das mesmas coisas que a gente, tem que achar bonito o que a gente acha bonito, tem que gostar da comida que a gente gosta, né? Aquelas coisas todas. Mas não!
Não. O belo é belo só para mim. Porque eu não consigo pensar com a cabeça de uma outra pessoa, eu só consigo pensar com a minha. Então, o belo só é belo para mim. Agora, belo serve para quê? E Moisés, tu tá nessa conversa aí já faz meia hora, Moisés, e cadê o Espiritismo? Cadê o Espiritismo nessa história toda? Muito bem, vamos lá então. O belo serve para quê? Para absolutamente nada. Mas, ao mesmo tempo, ele serve para tudo. É que nem o amor. O amor não serve para nada, de uma visão materialista. De uma visão mais evoluída, o amor serve para absolutamente tudo. Aí, eu vou dizer para vocês que a apreciação do belo sendo... Aí vocês vão ter que me dar um crédito, vocês vão ter que acreditar no que eu falei. Ou seja, se o belo existe fora de mim e pelo meu apreciar ele se significa como belo dentro de mim, e então ele só interessa para mim, ele serve para quê? Para que eu me melhore. Para que eu me torne uma pessoa melhor. Quando eu faço caridade, eu interajo com alguém. Eu interajo com a sociedade. Eu estou tentando melhorar não só um contexto social, como a mim próprio, e ajudando ainda um outro semelhante. A apreciação do belo é um exercício solitário. É uma ferramenta que Deus nos deu para que a gente evolua. Porque normalmente nós pensamos assim, a pessoa que não lê, ou que não estuda, ela se embrutece. Não, nós já somos brutos. Quem não lê não deixa de ser bruto, ele não vai se embrutecer, ele já é bruto, ele já nasceu bruto. A gente vem para esta encarnação com toda a brutalidade que a gente tinha da anterior. E aí, como eu nasço com essa carga, né, este véu sobre meus olhos, que não me deixa enxergar as coisas, eu simplesmente tenho que lutar contra isso. Lutar contra essa bruteza, né? Eu tenho que pegar esse carvão que eu sou e um dia eu tenho que fazer isso chegar no diamante. E tem que ser devagarinho. Então, o belo serve exatamente para isso. E eu vou dizer para vocês, agora eu vou contar com um pouquinho de improviso, porque nós lemos um texto antes de vir para cá e me ajudaram muito, porque me disseram assim, pega lá, vai lá e lê isso aqui pro pessoal. É muito bom. A mente é o espelho da vida em toda parte. Então, a mente é o espelho da vida. Espelho. Ou seja, a vida é espelhada pela minha mente. Certo? Esse aqui é o Emmanuel no Pensamento e Vida, tá? Ele diz: ergue-se na terra para Deus, sob a égide do Cristo, a feição de diamante bruto. Foi daqui que eu tirei a ideia do diamante. Tava bonito aquela metáfora, né? Não é minha, não. Que, arrancado ao ventre obscuro do solo, avança com a orientação do lapidário para a magnificência da luz. Ou seja, somos todos muito brutos. Somos todos carvão que saímos do chão, ou seja, no nosso planeta, né? Brotamos desta terra para uma encarnação, para que nos lapidemos. Mas por que a gente vai se lapidar? Porque a mente é o espelho da vida. Então, aquele que não está devidamente lapidado reflete menos do que os outros. Olha o que diz ele aqui. Nos seres primitivos, aparece sob a ganga do instinto. Nas almas humanas, surge entre as ilusões que salteiam a inteligência e revela-se nos espíritos aperfeiçoados
por brilhante e precioso a retratar a glória divina. Ou seja, nos espíritos aperfeiçoados, o espelho já está devidamente lapidado. E aí, é isso que a gente entende, que é uma mente maravilhosa, que tem ideias sensacionais, ela é, na verdade, para servir para refletir a obra divina. É isso que eu devo buscar. E quando eu quero me burilar, quando eu quero ferramentas para que eu me construa melhor, uma delas é a apreciação do belo. Tá, Moisés, tudo bem, eu entendi, mas e cadê o Espiritismo? Bom, vamos lá então. De novo, voltamos para aquele conceito do Emmanuel, da arte pura. Agora a gente consegue entender então o que é exatamente a arte pura que o Emmanuel fala. A arte pura é o belo. E o belo, ele é belo para mim. Ele não precisa ser belo para mais ninguém. Só eu tenho que achar belo. E esse belo é por quê? Porque como a minha mente é um espelho da obra divina, se eu olhar para a obra divina e o meu espelho estiver muito pouco polido, eu não vou refletir nada. E aí eu não entendo nada. É para isso que serve a apreciação do belo. É para que a gente possa lentamente lapidar. Claro, a gente lapida com amor, com caridade, com fraternidade, com um monte de outras coisas. Mas o exercício do belo é muito interessante, o exercício de apreciação do belo, porque ele é um exercício individual. É algo que nós fazemos para nos melhorar. Nós fazemos em nosso proveito. E quanto mais se aprecia, mais especializados no belo nós estamos. E não sou eu que digo isso. O Emmanuel que falou aqui. Nas almas humanas surge entre as ilusões que salteiam a inteligência. Ilusões que salteiam a inteligência, porque a gente acha que as ideias nascem da nossa cabeça e elas não nascem. A gente simplesmente reflete e fica reagindo com as vibrações e as frequências que a gente tem, né? Então, ainda dentro desse conceito, veja bem, a arte pura, que agora a gente já sabe que é o belo, é a mais elevada contemplação espiritual. Veja, o Emmanuel aqui, ele não fala que é uma criação. Ele fala que é uma contemplação. Porque o belo já foi criado. Tudo que tinha para ser criado, foi criado, em termos de beleza, foi criado por Deus. Que é a síntese do belo. E é a fonte de todo ele. Então, nós ainda vamos ver no próximo evento o papel do artista, mas aqui ele fala lá que a arte pura, ou seja, o belo, é uma contemplação, e aí ele diz assim, significa mais profunda exteriorização, ou seja, o artista ele capta a beleza e tenta reproduzir, por isso que ele precisa de técnica. Talvez por isso que tenha, casualmente, a gente sabe que não existe o acaso, a palavra tenha sido deturpada quando ela passou do grego para o latim. Tá? Então, vou pular aqui do Leon Denis. E para que serve o belo, então, né? De novo, o Emmanuel no Pensamento e Vida, ele fala, assimilamos os pensamentos daqueles que pensam como pensamos. Quando eu estou apreciando o belo, eu estou entrando nas frequências, eu estou vibrando nas frequências de outras pessoas. E eu estou me afinizando com isso. E eu estou entrando nesta corrente. Por quê? Porque quando eu vou apreciar o belo, isso é muito, muito interessante a gente pensar. Eu preciso me desligar das condições materiais. Né? Porque, por exemplo, vamos supor, eu resolvi que eu ia ter um momento de beleza e eu fui até o alto de uma falésia, ali na Foz do Arelho, e fui contemplar o mar. E aí eu fico assim, que mar bonito, amanhã tem que pagar a renda da casa.
E é uma maravilha esse mar aqui, mas eu não sei bem o que vamos fazer para comer hoje de noite. É óbvio que eu não estou precisando nada. Eu estou apegado nas minhas questões materiais. Eu preciso de um desapego, ou seja, do momento do eu comigo mesmo, onde eu me espiritualizo o máximo que eu puder, e aí eu passo a apreciar a beleza. Então, é isso que o Emmanuel diz aqui, que sentindo, mentalizando, falando ou agindo, nós vamos sintonizar com as emoções das outras pessoas, encarnadas ou desencarnadas, da nossa faixa de simpatia. Então, quando eu estou assim, muito ruinzinho, muito pesadinho, quanto mais pesadinho eu tiver, quanto mais ruizinho e mais preocupado, mais gente ruim e mais gente preocupada vem na minha volta. Simples. E aí é cada vez mais difícil de eu me livrar daquilo. Então tá bom. Vamos fazer uma coisa boa? Vamos apreciar a beleza. Vamos fazer um exercício de apreciação do belo que melhora uma barbaridade. Ainda no Pensamento e Vida, o Emmanuel diz: a arte, na palavra, na música, no buril ou no pincel, evolui e se aprimora. Então, é disso que nós estávamos falando. A minha apreciação da arte, do belo, perdão, não da arte, a minha apreciação do belo, quanto mais eu aprecio, mais ela vai se melhorando, mais ela vai evoluindo, e mais eu evoluo também. Se aprimora por intermédio da repercussão a exprimir-se no trabalho dos cultivadores do belo que se inspiram uns nos outros. Então é muito interessante a gente se permitir, e eu vou lembrar aqui para vocês, isso a gente viu na outra palestra, cultura não é aquilo que entra pelos olhos, é o que modifica o seu olhar. É isso. Quando nós queremos apreciar o belo, a gente não precisa de absolutamente nada a não ser vontade. Mas Moisés, e o que é o belo? De novo, não, o belo é o que eu acho que é belo. O meu belo só serve para mim. Tá? E aí tem uma questão muito interessante. Cadê a esterilização do belo? Eu vou dizer para vocês uma coisa. Cada partícula do universo, e por partícula nós vamos fazer um entendimento bem interessante. A gente sabe que o universo foi criado com base no princípio material e no princípio inteligente. Então é isso. Cada partículazinha do princípio material que compõe o universo, cada uma delas, o belo está ali dentro. Será, Moisés? Sim, o belo está ali. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Às vezes a gente fala do nosso planeta aqui, né? Olha, tá meio ruim isso aqui. Guerra, criança. Vi umas fotos aí, umas crianças famélicas, assim, só os ossinhos, passando fome, morrendo de fome. E a gente pode achar tudo isso muito ruim. E dizer, não tem beleza nisso. Né? Não tem beleza nisso. Mas, veja bem, vamos supor, eu resolvo agora que eu vou fazer um curso de oratória para poder vir aqui falar bem bonito. Aí, o primeiro dia do curso, a instrutora vai me dizer, olha, faça um texto. E eu faço um texto, com o conhecimento que eu tenho hoje. 2 anos depois, eu termino o tal do curso, estudei bastante, fui muito aplicado, né? E termino o curso e aí o instrutor chega e diz assim, Moisés, olha, você terminou o curso, tá muito bom, está escrevendo muito bem, falando muito bem, eu vou lhe entregar o seu primeiro trabalho, aquele lá que você fez no primeiro dia do curso. E aí eu pego aquilo que eu já nem me lembrava, olha aqui, que horror isso aqui, né? Como é que eu podia escrever essa porcaria, esse troço aqui? E aí o instrutor diz assim, pois é, veja, isto retrata a beleza da sua evolução. Isso retrata a beleza do seu processo. Olha só, pensa bem.
Se a gente acha muitas vezes que o nosso planeta pode não ter muita beleza, vocês já imaginaram que Jesus, né, que já é um espírito perfeito, está sentado lá em algum lugar do cosmos com algum outro amigo perfeito, mostrando o nosso planeta, dizendo, olha lá aquele planeta lá, fui eu que fiz, eu que organizei tudo lá. Vê como é lindo, né, o processo de evolução de jovens espíritos. Ele vai enxergar beleza em tudo, nas guerras, na fome, na miséria, ele vai conseguir enxergar beleza, porque ele é muito evoluído. A gente não consegue enxergar beleza em tudo, mas a gente tenta. Mas todas, absolutamente todas as partículas e todas as coisas que compõem esse universo são belas. Então, nós nunca devemos deixar ninguém nos dizer o que é belo. Porque o belo só existe dentro da nossa cabeça e só serve para nós. A gente não deve fazer proselitismo, não deve dizer, não, vem cá que eu vou te mostrar uma coisa muito bonita. Sim, a gente até quer fazer isso, né? Eu faço isso toda hora, todo dia, mas às vezes as pessoas, não, mas isso não é tão bonito assim quanto tu está dizendo. Então, o belo só serve para nós. E o belo está em absolutamente todo lugar. Ele só é revelado pelo meu olhar e pelo meu entendimento. E ele só serve para mim. Tá? Então, olha, vou terminar bem no horário que eu pretendia. Não interessa se eu vou apreciar, eu falei da Foz do Arelho, né? Eu sou fã disso aqui. Quando eu tenho assim, digamos, crises de fé, eu penso assim, Deus não existe. Aí eu vou lá para a Foz do Arelho. Aí eu olho aquilo tudo e digo, nossa, claro que existe, sim. Então o pessoal acha assim, Moisés vive passeando lá na Foz do Arelho porque ele é um preguiçoso. Não, eu estou em crise de fé, preciso ir lá. Então olha só, eu posso tanto ir apreciar a obra de Deus, eu posso, por que não, apreciar a obra dos homens também. Obras importantes. Aqui a foto talvez não entregue de imediato onde é, mas isso é em Tomar, né? O Convento de Cristo. Ou pode ser o nosso amigo Michelangelo. Vou cantar para vocês uma coisa que eu disse da capela, né? Vocês sabem que ela foi pintada pelo Michelangelo e que ele não era pintor. Ele foi ao Vaticano, ofereceu seu préstimo como escultor. E aí disseram bem, olha, escultura estamos bem aqui, meu filho, mas estamos precisando pintar a capela. Disse, tá, pego. Tá aí, ó, viu? Deu nisso. Então, pode ser a obra de Deus, pode ser a obra dos homens, pode ser uma obra assim, e pode ser uma obra assim. Essa é uma obra absurdamente famosa, vale milhões de dólares, de um ator, de um criador chamado Andy Warhol. Tá lá, essa eu acho que está no MoMA, no Museu of Modern Arts de Nova York. Andy Warhol tem uma história muito interessante. Ele tinha um amigo dentista e ele precisava tratar os seus dentes. E aí ele olha, eu não tenho dinheiro. Ele estava iniciando a vida. Eu te trato. E tu paga como puder. Ok. Aí ele foi lá, fez o tratamento. Quando o amigo dentista terminou, ele criou um cheque de pagamento com a mão. Ele fez um desenho, sei lá, pintou, criou um cheque. Ele mesmo fez um cheque e disse, olha, eu só posso te pagar dessa maneira. O cara achou graça e guardou. E ele vendeu o cheque depois por 55 milhões de dólares. Valeu a pena ter feito aquele tratamento. Então, não interessa que tipo de beleza eu vou buscar. A beleza está em absolutamente todos os lugares. Eu não vou vê-la em todos os lugares, porque eu não tenho ainda condição para isso. Mas se eu não exercitar, é como ficar forte, né? Eu posso dizer para vocês, olha, eu vou ficar forte igualzinho o Arnold Schwarzenegger, quando ele era novo ainda.
né? Grandão, forte. E eu passo o tempo inteiro dizendo que eu vou ficar forte. E não vou ao ginásio, não faço nada, não vai acontecer nada, né? Não vou ficar forte só porque eu estou falando que vou ficar forte. Quer dizer, até vai acontecer, eu vou passar por mentiroso e farofeiro, né? Mas a gente precisa estar praticando a apreciação do belo. É para isso que serve o belo, para nos melhorarmos. Essa foi a bibliografia, tá? Que eu consultei. E aqui eu eu juro para vocês que eu tentei passar o mais rápido possível sobre a economia da cultura, que é um assunto fascinante, muito fascinante para mim. Aqui tem alguns links, né? Esse trabalho sobre a economia da cultura do José Manso, aqui de Portugal, é muito interessante, ele está para download, né? E o livro, este último livro ali, Economia da Cultura e Desenvolvimento Sustentável, ele também está para download na Garimpo de Soluções, que é a empresa da Ana Carla Fonseca Reis. É isso, então.